Olá pessoal, me chamo Leandro Lopes, professor de Teologia. Na nossa última unidade, pessoal, da nossa disciplina de Língua e Cultura Grega 2, na nossa unidade 6, a gente vai falar sobre um gênero chamado apocalíptica, né? Porque dentro da língua e cultura hebraica, pessoal, ela não vai ter somente a sua parte cultural, a sua questão linguística, mas ela vai ter também, dentro disso, os gêneros literários, né, da palavra, da Bíblia, né? E apocalíptica é esse termo, né, essa espécie de nova manifestação religiosa, né? Então, assim, o que é apocalíptica? O que esse termo significa, esse apocalíptico? Significa que é um gênero literário. Então, apocalíptico, pessoal, é um gênero literário, assim como evangelhos, como parábolas, como as cartas, como poesia, tudo isso e outros mais são considerados gêneros literários, né? Ou seja, por mais que a Bíblia, pessoal, seja um livro sagrado, um livro revelado por Deus e testificado pelo Espírito, mas a Bíblia, ela contém gêneros literários, né? Ela contém poesia, por exemplo. E é interessante que a poesia, porque talvez dentro do nosso conceito ocidental, poesia está muito ligada à questão romântica, né? Quando o homem faz uma carta para a esposa, quando o namorado faz uma carta para a esposa, ou vice-versa, né? A namorada para o namorado, para a esposa para o esposo. Então, talvez dentro do nosso conceito ocidental, poesia está muito ligada ao romantismo. Mas a poesia, dentro da Bíblia, ela vai estar muitas vezes inserida dentro de uma profecia de condenação, inclusive. Quer um exemplo? Quando nós estudamos ali o livro do profeta Naum, classificado como um dos profetas menores, né? Sempre é bom frisar que profeta maior, profeta menor, não tem a ver com a qualidade, se um era mais importante do que o outro, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a quantidade de mensagens, né, que esses profetas receberam, né? Então, Naum sendo classificado como um profeta menor não significa que ele era menos do que o Jeremias da vida, não. Ele teve toda uma importância também dentro daquele contexto. É apenas em relação à quantidade de mensagens que os profetas receberam. Quando a gente pega ali Jeremias, o livro de Jeremias, Isaías, Ezequiel, são livros com uma quantidade de capítulos, né, extensos, né? Jeremias tem 50 capítulos, salvo engano, Isaías tem 66, e por aí vai. Já Naum, por exemplo, tem apenas 3, 4 capítulos, né? Então ele é um livro curtinho, mas de uma grande importância. Mas, dentro desse gênero literário poesia, nós vemos que quando Naum está ali profetizando a queda de Nínive, porque, veja bem, enquanto Jonas anteriormente vai pregar ali a salvação de Nínive, mesmo contra a vontade dele, né? Quem conhece a história de Jonas vai ver ali, mas depois a cidade se converte, né? Acontece toda ali uma questão ali, a cidade se converte de Nínive, já agora entra em cena Naum. Naum agora, pessoal, já vai pregar a queda de Nínive. E é interessante que enquanto ele profetiza ali a queda de Nínive, ele está usando uma poesia. Ele usa um sarcasmo ali por trás também. É como se ele estivesse profetizando a queda de Nínive e no íntimo dele ali ele estivesse achando bom aquilo dali. Mas ele vai usar a poesia, né? A poesia está dentro da profecia também. Então, como exemplo aqui, Naum. Então, veja, as cartas de Paulo, o Evangelho, poesia, parábolas, que foi um método ali de pregação de Jesus, onde ele usou muitas parábolas, tudo isso, pessoal, e outros mais são considerados gêneros literários. Então, por mais que a Bíblia, pessoal, seja a palavra de Deus revelada e testificada pelo Espírito, a Bíblia contém esses gêneros literários também. A Bíblia é um conjunto de livros históricos, mas também tem o seu lado literário também. Tá bom? Então veja, o livro de Daniel, dentro desse contexto apocalíptico, né, porque o apocalipse está ligado à escatologia. Escatologia, pessoal, é uma disciplina, ou uma das disciplinas da teologia, onde vai abordar ali a questão do juízo de Deus, a questão da vinda de Jesus, sobre a questão ali da grande tribulação, dentre outras coisas mais, né? As igrejas ali de Pérgamo,
né, as igrejas ali de Tiatira. Então, tudo isso vai ali ser inserido no livro de Apocalipse, que inclusive é um livro que muitos cristãos têm medo de ler, porque foi passada essa imagem de Apocalipse como um período de destruição, de calamidade, né, de destruição. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse é um livro de adoração, é um livro de consolação, onde ali Jesus ele vai consolar muitos ali, né? Jesus vem para consolar. Então, essa imagem que a gente tem de Apocalipse é justamente passada por Hollywood, pelos filmes de Hollywood, né? Passada essa imagem. Tanto é que quando a gente ouve essa palavra Apocalipse, a imagem que vem na nossa mente é o quê? A destruição. Mas não é isso que o livro relata. Claro que vai ter situações lá de adversidade, mas o ponto central do livro de Apocalipse não é a destruição, mas a adoração, a consolação. Ok? Então veja, o livro de Daniel, de Isaías 24, Ezequiel, em algumas partes, são considerados livros que contêm esse gênero apocalíptico, né? Onde vai falar das coisas, de situações, de eventos dos últimos tempos, né? Talvez o livro de Daniel seja considerado o primeiro livro que vai mencionar coisas ali que vão acontecer, né? Isaías capítulo 24, Ezequiel em algumas partes, né? São considerados, pessoal, alguns desses livros com esse gênero literário chamado apocalíptico, tá ok? Interessante que dentro disso, para nós finalizarmos aqui, para nós entendermos esse contexto apocalíptico, nós vamos ter que entender, inclusive, livros que não foram incluídos dentro da Bíblia, né? Como Enoque, por exemplo. Então, assim, a base desse gênero apocalíptico, para nós entendermos, nós vamos ter que entender ali, ou ler esses livros como Enoque, por exemplo, porque a base está justamente ali nesses livros apócrifos, né? Porque, na verdade, pessoal, por mais que a gente defina apócrifo, geralmente a definição de apócrifos são livros que não foram considerados como inspirado divino, né? E, a grosso modo, a gente define assim, mas quando a gente vai estudar a fundo, não é uma tarefa tão fácil. É algo bem complexo essa questão. Porque, por exemplo, teve livros que falavam de Jesus de maneira até mais esplendorosa, de maneira até mais magnífica do que livros que estão na Bíblia, que foram canonizados. Mas foram outros livros que já não fizeram parte. Então é algo bem complexo isso. Mas esse gênero literário Apocalipse, para nós entendermos ele, nós vamos ter que entender ali como base livros que não foram ali considerados como inspirados. Ok, pessoal? Então só isso aqui para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina, da nossa aula de Língua e Cultura Hebraica 2 e que nós nos venhamos a nos ver mais. Até a próxima.